companheiros tem sido uma lástima nesse sentido. E eu quero dizer, e vocês acompanharam, porque eu tenho certeza que vocês acompanharam pelas redes sociais e pela movimentação de rua, eu fui um vereador aqui de Fortaleza que não teve medo de botar a cara de fora e defender o legado desse partido no auge da nossa crise, seja em 2005, eu não era vereador ainda, mas agora em 2016, firmemente colocando os valores do nosso partido, enfrentando, né, a fúria conservadora contra nós, né, e muitas vezes até me prejudicando pessoalmente, porque a gente tem família grande, né, até na família, amigos que às vezes estão ligados a ti, mas não são partidários, mas eu acho que nesse momento, acima de tudo, a gente tem que ter coerência partidária. E nós vamos ter que reaprender a fazer isso. E o diretório vai ter que acompanhar, o diretório do município de Fortaleza, na nossa gestão, no colegiado que eu vou coordenar, se Deus quiser, e a nossa militância, nós vamos fazer valer o Estatuto do PT e vamos cobrar permanentemente satisfações dos nossos parlamentares na Câmara Municipal. E fazer, Matheus, e refazer uma coisa que nós tentamos, eu sei que é difícil, tem dificuldades estruturais, de grana que a gente não tem, que o partido não tem, etc, etc. Mas uma ideia muito interessante que nós tentamos já construir por 2 vezes, começou e não avançou, que é o que, espelhado no exemplo inglês, né, do parlamentarismo, que você tem que lá eles chamam o governo paralelo, que nós aqui em Fortaleza quisemos fazer um observatório da gestão, mas nós vamos ter que fazer isso, com qualquer seja o nome, o que é? Ter um grupo de companheiros do partido, tanto da área da academia, na área técnica, para de fato fazer essa formação, para nos orientar, porque nós que somos, quem está na disputa política, quem está na luta política, quer ser governo. E quando nós formos ser governo, nós temos que estar preparados para assumir o governo. Então nós vamos ter que fazer um grupo que vai, por exemplo, discutir o orçamento da Prefeitura de Fortaleza, que vai acompanhar a execução desse orçamento, né, que vai fazer reuniões nas comunidades para capacitar não apenas a militância, mas a própria população para compreender o que é um orçamento da Prefeitura e ela se apropriar disso para poder cobrar do gestor. O orçamento participativo da nossa gestão foi... Exatamente, nós fizemos isso. Para a população saber quais são os gastos, para a população colocar as prioridades. Então, assim, né, não só criar coisas novas que possam nos fortalecer, mas também pegar do que a gente já fez. Agora o Lucas, né, tem uma pergunta. Só assim, agregando um ponto importante que às vezes lembrou, olha, nós tivemos uma experiência maravilhosa na gestão da prefeita Luiziane Lins, que foi o orçamento participativo. E que, lamentavelmente, esse prefeito que está aí, que alguns companheiros do PT que estão equivocadamente querendo fortalecer, destruiu. E às vezes, a população pensa, diz assim, não, porque o orçamento participativo, a gente tirou uma decisão de fazer isso e a prefeitura não conseguiu fazer. Isso é natural, mas foi um grande avanço, onde o povo decidia, né, em centenas de plenárias. Eu era secretário da Regional 4. Das prioridades foram feitas. Pode ter algumas isso, claro, não é possível fazer tudo. Eu era secretário da Regional 4 e eu via que nós íamos para aquelas reuniões e não tinha esse negócio não, Tainá. O secretário que está ali, a gente ia para ser sabatinado, ser criticado, ser cobrado, né? Era uma tarefa... Era uma exigência de tarefa nossa na prefeitura, era acompanhar o orçamento participativo, ouvir a população. Sem contar uma grande contribuição que a prefeita Luiziane, ela conseguiu na gestão dela, que foi a especificidade de conteúdo de artes, tanto de música, quanto de dança, quanto de teatro. Os professores da UFC participaram dessa construção, eles escreveram o que tinha que ser ensinado. Vocês têm noção, no Brasil, na nossa LDB, não existe o que é arte na escola, não diz o que a gente tem que estudar. E em Fortaleza, a gente tem um plano, uma coisa bem bonitinha, onde os professores escreveram coisas de vivências, professores que são qualificados, coisa que não tem no Brasil inteiro. Então, assim, o papel social do PT nesse sentido foi muito forte. E a gente precisa tentar fortalecer isso e manter e continuar e tentar abranger isso para o resto do país. Massa. Lucas? Primeiramente para a Temer, né? Vou dar um abraço aí para a galera. Bora, Temer! Fora
Né? Minha pergunta é bastante simples, né? A gente sabe que nosso partido é um partido que tem bastante jovens, né? E isso a gente viu bastante na época da campanha da nossa candidata a prefeita Luiziane. Então, assim, na sua perspectiva, o que seria um PT voltado para a juventude? Primeiro, o PT voltado para a juventude, ele tem que fundamentalmente já partir de um princípio básico, né, que é um partido que vem para se contrapor a essa ordem burguesa que está colocada. Isso aí eu acho que já é, né, o pontapé inicial para compreender o que é um partido jovem, né, na perspectiva de que a juventude, né, é a semente da construção de algo novo na sociedade, no Brasil, no Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. Nós vivemos um mundo conturbado, nós vivemos um mundo desumano, né? Ainda agora há pouco estava vendo, né, coisa mais terrível que está acontecendo na Síria, né, o que está acontecendo em vários países do mundo, o que está acontecendo nas próprias referências capitalistas, como os próprios Estados Unidos, né, com a eleição de um presidente, né, de uma postura extremamente retrógrada, né, levando com ideias medievais, né, e a juventude, e o nosso partido, ele foi fundado, né, com o que há de melhor dos sentimentos e dos pensamentos e da ideia de construção do futuro, né. O nosso partido surgiu daí, ele surgiu das comunidades eclesiais de base, ele surgiu dos movimentos sindicais e ele surgiu também de uma grande esperança da juventude, das diversas juventudes, né, de construção de um instrumento de transformação da sociedade, de construção de um mundo novo. E por isso que o PT permanece ainda tendo esse espaço que teve de poder, né, de exercício de parte do poder, porque nós nunca tivemos o poder. É importante compreender isso. O PT, nenhuma força de esquerda no Brasil ainda teve o poder na mão. O poder não é só a presidência da República, é uma pequena parte, né? Você tem as forças da sociedade, as forças sociais, você tem as grandes corporações que ainda são extremamente definidoras, né, dos governos e das políticas que são construídas e tal. Então, nesse sentido, eu penso que cada vez mais nós temos que estimular a juventude para que a juventude seja voz ativa dentro do partido e voz ativa na sociedade. Por isso a nossa grande luta, né, de todas as forças progressistas, aí os jovens de 16, como a Fernanda, de 13, de 15, de 20, de 50, de 60, de 70, de 80 anos, né, que é exatamente nós resistirmos bravamente contra os retrocessos que estão sendo feitos pelo golpe, inclusive essa estupidez das que eles denominaram como escola sem partido. Quer dizer, escola sem partido significa dizer que vai ter uma escola que não vai ter história, vai ter uma escola que não vai ter sociologia, uma história que não vai ter filosofia, não vai ter artes, enfim, por quê? Porque todos esses valores culturais aí são políticos, né? Eles expressam posições políticas, né? Então é isso aí, eu acho que eu quero dizer para vocês que não só pela minha palavra, mas pelo meu modo de ser, pela minha atuação, né, eu reafirmo mais uma vez que eu fiz, talvez naquele lance do chicanismo, né, que o chicanismo uma vez disse dizendo que o ideal era a gente não nascer bebê, era nascer velho e voltando até ficar jovem. Mais ou menos como o filme lá como era o nome? Benjamin Button. E eu, nesse sentido político, eu venho, a cada dia que passa eu me sinto mais jovem, no sentido de que o jovem tem que ser um rebelde, tem que ser um revolucionário, o jovem tem que de fato buscar, né, transformar a sociedade. Certo. Só para relembrar aqui, né, para a câmera, que a nossa, de forma organizada, Deodato, que a gente estava aqui pegando os números da chapa, né? Então a gente tem a mudança, uma das chapas, né, que nós precisamos votar lá as nossas chapas prioritárias do Diretório Municipal. Mudança com Democracia, Unidade para o Socialismo, 600, e a outra chapa que a gente fortalece é Unidade para a Reconstrução Socialista,
que é 660. E o presidente, qual é o presidente, o número do presidente Deodato? 500! E aí também a gente não podemos esquecer que a gente também votamos nas chapas estaduais, para tirar os delegados e delegadas. Então, a chapa estadual, Mudança com Democracia, Unidade para o Socialismo, é 460, essa é a chapa estadual. E a outra chapa da esquerda do PT, que é Unidade para a Reconstrução Socialista, o número é 400. Então, vamos se ligar nos números, certo? Porque essas são as nossas chapas. E o nosso presidente Deodato, e nosso presidente é humano. Brevemente, Deodato, porque a gente já tem inscritos e inscritas aqui ainda, né? E o tempo está avançando. Eu queria que brevemente tu falasse só um pouquinho do ato de lançamento da candidatura do Elmano a presidente do PT Ceará, porque foi um ato que aconteceu recente, na segunda-feira, né? Que foi muito importante para a conjuntura aqui do estado do Ceará, e principalmente para esse PED de 2017. Bom, primeiro é importante que a gente coloque, inicialmente em relação à nossa candidatura a presidente, nós temos várias forças políticas que estão em torno dessa candidatura. A Democracia Socialista, que aqui tem a liderança maior da nossa grande companheira Luiziane Lins, deputada federal e nossa ex-prefeita de Fortaleza. A Articulação de Esquerda, que é a corrente da qual eu faço parte. A Casa Vermelha, liderada pelo companheiro Guilherme Sampaio. A Resistência Socialista, liderados pelos companheiros Zé Alberto e a companheira Raimundinha e outros tantos companheiros. A companheira Tainá, que está aqui, essa jovem linda que acabou de sair daqui, que é da Resistência Socialista. A Corrente O Trabalho, os valorosos companheiros da Corrente O Trabalho, que estão nessa caminhada conosco na candidatura a presidente do PT municipal, né, companheiro Eudes Baiman, companheira Leda, né, e tantos outros companheiros aí que formam a Corrente O Trabalho. E outras, a Corrente Optei, companheiro Paulo Assunção, liderado pelo companheiro Paulo Assunção, e também a Articulação Unidade na Luta, liderada aqui no estado do Ceará, pelo nosso querido companheiro senador José Pimentel. E também nosso queridíssimo companheiro, jovem, cada dia mais jovem, desse sentimento da juventude que eu estou colocando, que é o nosso comandante Biapino, né, que está junto conosco nessa luta. Né? E decidimos e lançamos agora a candidatura do companheiro Elmano de Freitas para a presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos levar esse sentimento de renovação, de transformação, de mobilização pela esquerda para o interior do estado. Nós temos que criar um grande movimento irradiador daqui de Fortaleza para o interior do estado para, na eleição de domingo agora, a gente ter os delegados suficientes para garantir, inclusive também, a eleição do companheiro Elmano de Freitas para presidente do Diretório Estadual. Desses agrupamentos, todos que eu me referi aqui, do ponto de vista da candidatura do companheiro Elmano, ainda só tem uma corrente do PT, que ainda não tem uma decisão de quem apoiar ainda, porque também é uma coisa nova, a candidatura do companheiro Elmano, que é os companheiros da Corrente do Trabalho ainda não se definiram. Mas, evidentemente, que certamente não estarão do lado de quem não quer realmente afirmar o PT pela esquerda. Né? Então, assim, é importante que nós possamos, tanto aqui em Fortaleza, mas também os companheiros aí do interior do estado, que a gente compreenda que esse é um momento decisivo na vida do Partido dos Trabalhadores. Do ponto de vista da política para 2018, o que está em jogo é o seguinte, se nós vamos ter vacilação na construção do palanque do companheiro Lula para presidente do Brasil, ou se nós vamos entrar com vacilação, com um negócio de talvez, quem sabe, pode ser, pode não ser. Nós não temos essa vacilação. O PT, sem vacilação, tem que dizer que o palanque aqui no estado do Ceará do Partido dos Trabalhadores é o palanque do presidente Lula. Inclusive cobrar do nosso governador do estado, que é um governador que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele tem que ser claro em dizer se ele vai estar no palanque do Partido dos Trabalhadores em 2018. Porque também, se ele não estiver no palanque do Partido dos Trabalhadores em 2018, nós temos que também ser claros que também não estaremos no palanque
dele. Então é importante que a gente tenha esse fortalecimento para que em 2018 nós tenhamos candidato a governador aqui no estado do Ceará, candidato a presidente da República, que é o companheiro Lula, e sem essa conversa fiada de que pode ser, pode não ser, vamos ver, tem que conversar com o Ciro, com não sei o quê. Nós não somos Ferreira Gomes, nosso partido é diferente, nosso partido é um partido de esquerda, é um partido que se afirmou como instrumento de luta da classe trabalhadora. Eventuais acordos que nós fizemos ao longo do tempo não podem, né, estar agora definindo eternamente a vida do Partido dos Trabalhadores. O momento é outro, o momento é de luta, o momento é de resistência. Gente, qual é o nome desse partido, hein? Dos Trabalhadores! Partido! Partido é dos trabalhadoras! Partido é das trabalhadoras! Gente, tem mais pelo menos umas 3 a 4 perguntinhas, viu? Então vamos aí ser... Meu nome é Cristiano, né, eu sou um dos fundadores da Frente Ampla Cultural, atuei em muita militância na periferia, com os grupos marginais, e em 2013, no Rio de Janeiro, a gente fundou um coletivo de comunicação alternativa chamado Zona Imaginária. Eu queria ver do Deodato a questão do fortalecimento desses coletivos, dessa mídia alternativa, por conta desse enfrentamento que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, na grande mídia golpista, nesse entranhamento que está na mente da juventude, na tentativa de cooptação, na tentativa de colocar um mundo irreal, esse mundo Big Brother que a televisão tem colocado para a gente o tempo todo, e como a gente pode fazer para fortalecer esses veículos, essas ferramentas de comunicação alternativa, para conseguir aglutinar a juventude, para conseguir chegar na periferia e envolver esses coletivos, grupos marginais de jovens e dar ferramenta para que eles possam se expressar, comunicar, mostrar sua arte e trazer as pessoas para o partido de forma viva, dinâmica e tal. Olha, Cristiano, eu tive assim, uma alegria muito grande, pena que foi muito já no final do nosso mandato, quando fui vereador de Fortaleza, de conhecer o trabalho lá dos companheiros da Frente Ampla Cultural, tendo aí o Cristiano e outros companheiros à frente. Embora eu já tivesse imersão nessa arte da periferia, porque eu, de outros momentos, eu fui muito parceiro da turma do hip hop, né, de vários segmentos aqui de Fortaleza, né, os companheiros do Dendê, o DJ Joey, do nosso querido Davi, né, que a gente teve muitos contatos aí, que depois foi se perdendo, as pessoas foram começando a cuidar da vida e tal, e a gente acabou perdendo um pouco esses encontros, mas quando foi ano passado a gente teve esse conhecimento. Então, eu penso que eu sou um apaixonado pela mídia alternativa. E a mídia alternativa, inclusive, principalmente como instrumento de formação e de rompimento do cerco da mídia conservadora, né? E aí eu não tenho dúvida que nós vamos ter que fazer um esforço muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores no PT Municipal de Fortaleza, com todas as dificuldades que tem, mas a gente sabe que hoje não é muito difícil você fazer alguma estrutura mínima que você possa estar potencializando os espaços de formação, de comunicação com a população, com a periferia da cidade, através desses mecanismos. Então, por exemplo, né, você pega o trabalho que vocês fazem ali na Frente Ampla Cultural. Você ter um momento específico para discutir política lá na comunidade e fazendo ao vivo, né, através, né, do celular mesmo, como nós estávamos, infelizmente acabou caindo nesse tanto, porque problema aí na bateria. Então, eu quero dizer que nós vamos ter um setor específico, dar uma ênfase muito grande a isso, e vai ser fundamental a ajuda de companheiros como você, e eu também quero colocar que tanto nesse campo como em qualquer outro campo, eu sou uma pessoa eu tenho consciência das minhas limitações, e tendo consciência das limitações, isso é muito bom, porque você, tendo consciência das suas limitações, das suas próprias limitações, você se abre para os outros, para que os outros venham te ajudar, para que os outros venham te orientar para construir algo mais eficaz, né, e que possa, de fato, ajudar, né, a potencializar o valor, o papel desse Partido dos Trabalhadores. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente monte,
uma estrutura mínima, inclusive para, nas reuniões do diretório, evidentemente que tem algumas reuniões que são de assuntos internos, fechados, que você não vai estar ao vivo. Mas nós vamos ter oportunidades, tanto do ponto de vista de reuniões do diretório, mas também, principalmente, naquilo que eu falo de formação, de você ter periodicamente, né, pessoas da militância, intelectuais, né, que venham nos ajudar a fazer debates, a refletir. Por exemplo, nós temos um tema importante hoje aqui em Fortaleza, que é a dificuldade na saúde, um exemplo. Você trazer, né, companheiros que venham ajudar o PT a refletir sobre isso, a conhecer a realidade do município, até para que a gente possa, quando a gente for fazer uma crítica à gestão, a gente fazer de modo mais qualificado, tendo conhecimento, né, porque muitas vezes você faz uma crítica e quando você vai, né, na hora do vamos ver, sustentar aquela crítica, você acaba por não ter tido os dados corretos, não ter discutido esses dados, não ter estudado esses dados, você acaba às vezes prejudicando, né, e desqualificando ou desmerecendo a crítica porque você não teve os elementos técnicos necessários para fundamentar aquilo. Então, enfim, dentro dessa linha de formação. Mas eu acho que isso aí é fundamental para a gente, né, colocar em andamento no nosso partido. E agora, sim, a gente tá online, né, mas tem alguns recadinhos que foram mandados pra gente, né? Primeiro, a Carolina Gomes mandou um abraço pro Deodato, certo? O Rafael Tomiyama, quando a gente estava falando da gestão da Luiziane, estava falando que alguns acham que a Luiziane não fez nada e que, na real, o que aconteceu foi que o Roberto Cláudio desmontou tudo, né? Todas as nossas políticas públicas. A Mariana Lacerda, ela comentou que a gente precisa lutar por um PT vermelho que luta contra o sucateamento dos cucas, né? Então, a galera que está online nas redes sociais, está interagindo, né? Está com a gente, acompanhando o debate. Agora a gente tem mais algumas perguntas, certo? Por enquanto que a gente está resolvendo um probleminha técnico no Facebook para a gente voltar a nossa transmissão online. Então eu queria pedir que a sua pergunta você pudesse direcionar também para nós, a juventude do PT que está aqui, que também para a gente poder dialogar entre nós sobre a candidatura do Deodato. Bem, a construção da antipatia do partido, ela não foi uma coisa que aconteceu hoje ou aconteceu ontem, né? Foi uma construção dessa antipatia. E a minha pergunta, se resume um pouco a várias perguntas que eu ouvi aqui em relação à juventude, dentro ainda do espaço sobre ocupação estudantil, ocupação universitária, que como eu tive presente na ocupação do IFCE, via-se muito pessoas falando que eram apartidários, né, que não se viam dentro de um partido, que eram contra o PT, que aí a gente vem nessa questão dessa construção, dessa antipatia. E a minha pergunta seria como, a gente falou aqui sobre trazer jovens que têm simpatia pelo partido, né, como trazer, acho que foi a pergunta de uma delas duas, eu infelizmente não lembro, mas como é que a gente vai trazer jovens que não conhecem o partido, né? Como a gente vai chegar até eles e reforçar essa coisa que você foi na sua fala inicial, do jovem para a luta, trazer esse jovem para lutar com a gente. Só um momentinho. Essa pergunta, por enquanto que a gente está ajeitando, ela vai ser respondida por nós e não por Deodato. Até a gente ajeitar a transmissão para a gente continuar. Então, né, já que está sendo gravado, continua. Então, quem quiser responder, alguém quer responder? Eu acho. Deodato. Não,